Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou arquiteto e urbanista e no vídeo de hoje eu decidi trazer algo um pouco diferente. Eu tenho alguns shorts já postados aqui no canal, mas são vídeos curtos. E como esse vídeo o intuito é trazer sobre telhados, eu achei melhor fazer um vídeo longo para tratar sobre o assunto. Não que eu seja especialista ou algo do tipo, mas é uma parte da casa que gera bastante dúvida e é uma estrutura até que complexa, com muitas informações, muitas peças. Bom, para começar a falar sobre essa estrutura, é importante dividir ela em partes. Aqui está o telhado em corte, e tem separado aqui a parte de cima do telhado, que eu chamei aqui de cobertura, e a parte de baixo, que é a parte que está escondida, que é a chamada de tesoura. A tesoura, ela compõe a maior parte do telhado de hoje em dia. Então, tanto o telhado de 4 águas, 3 águas, 2 águas, vai ter essa tesoura aqui. Nesse caso aqui, vou tirar para vocês verem, a tesoura é essa parte que está piscando. Então tudo começa com a linha, essa parte de baixo, que é a base do telhado, e dela vai sair o pendural central, que é onde vai ficar apoiada a cumieira. Aqui dos lados a gente chama de empena, também é chamado de perna, e é onde vai começar a dar forma à tesoura. Bom, aqui tem a diagonal, e a diagonal ela vai ficar apoiada tanto no pendural central quanto nos tirantes, que são essas peças aqui. Aqui também tem outras diagonais menores, e assim forma a tesoura. Agora, em cima da tesoura, a gente vai apoiar as terças, que são essas peças aqui, e o chafuz, que é a peça que apoia a terça. Em cima das terças é onde ficam os caibros. E em cima dos caibros, as cipas. E em cima das cipas é onde vai finalizar as telhas para terminar a cobertura. Agora falando um pouco sobre questões mais técnicas. Como eu comentei, o pendural, que é essa peça aqui do centro, dele vai ser a diagonal. E a diagonal vai apoiar tanto nele quanto aqui no pendural, que eu chamei de tirante. Essa diagonal que sai do pendural, ela não pode de forma alguma ficar apoiada aqui no centro, olha. Ela não pode ficar aqui, ó, nessa região. Se ela estiver encostada na linha, ela vai começar a pesar a linha para baixo. E a linha, ela não pode trabalhar de forma alguma sob compressão. Ela tem que trabalhar sob tração. Então, todo o esforço do telhado vai empurrar a linha para o lado e para o outro. Se ela começar a pesar aqui no meio, vai acontecer isso daqui, olha. A linha vai começar a ceder para baixo e pode acabar empurrando o forro ou a laje. Isso pode comprometer bastante a estrutura e até causar dano estrutural mais grave. Ainda mais se tiver aqui uma luminária ou algum peso no centro da laje, vai acabar empurrando mais ainda ela para baixo e não é a intenção do telhado. Como dá para ver aqui nesses cantos, tem um frechal que fica embaixo da linha. A linha é apoiada em cima dele justamente para ela não ter contato com a laje. O ideal é que a diagonal fique pelo menos de 5 a 10 centímetros acima da altura da linha. Então ela vai começar mais ou menos nessa parte aqui do pendural central. E esse pendural central, como o próprio nome diz, ele fica pendurado. Então não é as empenas que ficam apoiadas nele, é ele que fica apoiado nas empenas. Essa parte de baixo aqui da linha, algumas pessoas até deixam a linha e o pendural separado por alguns centímetros. Isso vai variar do tamanho do vão que o telhado precisa suportar, mas é interessante fazer isso porque, vamos supor, você montou aqui a tesoura do telhado. Montou a estrutura, colocou as terças, já colocou o caibro e a ripa. Na hora que você começar a colocar peso em cima do telhado, colocar telha, o telhado tende a ceder um pouquinho para baixo. Se essa linha estiver encostada nesse pendural central, ela pode acabar cedendo junto com o telhado e acabar pressionando essa linha para baixo, o que não é o ideal. Então, geralmente, deixa um espaço aqui entre o pendural e a linha, e quando o telhado começa a ser colocado, o peso próprio dele já desce e praticamente encosta essas duas peças aqui. Pode acontecer também do próprio peso da linha começar a ceder e fazer uma barriga nessa parte, como visto nessa imagem aqui, olha. Só o peso da linha já começa a fazer a barriga. Nesse caso, é interessante colocar uma peça, geralmente é chamada de estribo, mas pode variar com o nome. É uma peça metálica que coloca aqui para juntar o pendural central com a linha. Outra coisa muito importante aqui nessa estrutura é que os nós desses encontros sejam sempre num único ponto. Por exemplo, essa peça, essa peça, essa peça e essa peça aqui precisam se encontrar em um único ponto em comum. Aqui eu fiz um modelinho para entender melhor. Então, por exemplo, a linha dessa peça central aqui, olha, dessa diagonal, ela vai dar mais ou menos nesse ponto. A mesma coisa com essa peça aqui, o tirante, a empena e também a terça. Todos esses pontos vão se encontrar em um único local. Aqui, na verdade, dessa terça, acaba que o ponto de gravidade dele vai ser no meio, então teoricamente seria para cá, mais para baixo aqui. Mas aqui eu fiz mais para exemplificar como ficaria. E tá vendo? Ele se encontra em um único ponto. Isso é muito importante para distribuir as forças. Porque essa terça aqui, o peso dela vai ser dividido entre a empena virada para cá e entre a diagonal. A diagonal que está vindo para cá
vai jogar o peso para cá, que vai subir para cá e daqui vai sair para empena e para linha. Se essa peça tiver em um lugar diferente, qualquer uma peça na verdade tiver em um lugar diferente, o peso vai ser distribuído de maneira errada e pode acabar comprometendo também bastante a estrutura. Outra coisa, esse chafuz é muito importante porque se não tiver ele, a tendência da terça é cair para o lado. Então ela vai começar a escorregar. Com o tempo, a movimentação do telhado, com gente andando em cima, com a água, ela pode realmente virar toda de uma vez e acabar derrubando o telhado. Aqui eu fiz alguns círculos também para dar para ver melhor. Esse encaixe aqui da peça é interessante que ele seja também cortado e enfiado na linha. Então a empena acaba encontrando com a linha. E tem um cálculo também que é feito para saber o quanto que você pode abaixar aqui, o quanto tem que deixar. Mas obviamente é uma questão muito técnica e não vou me aprofundar tanto nisso. Agora, já aqui na parte da telha, tá vendo que a telha ela apoia tanto em cima aqui da ripa de baixo quanto em cima de uma telha que está ali? Por exemplo, essa telha aqui, ela está apoiada em cima da ripa. Só que na parte de baixo dela, ela se apoia tanto na ripa que está aqui embaixo, quanto na telha que está em cima. Como aqui na última telha presente no telhado não tem uma telha embaixo para apoiar, a gente geralmente dobra a última ripa. Então ela fica com uma ripa dobrada de espessura. E você pode pegar para ver, essa medida aqui da telha e a da ripa é mais ou menos a mesma coisa. Então quando você coloca uma ripa dobrada aqui, o telhado acaba ficando com a mesma declividade ao longo dele inteiro. Se você tirar essa ripa daqui, olha, imagina que não tem essa peça. Então essa última parte do telhado vai ficar um pouquinho diferente. Olha só. Teoricamente ficaria assim. Tá vendo que tá abaixando? Não fica simétrico. Então é interessante também colocar aqui uma ripa dobrada no final. Certo? Bom, agora continuando aqui em cima também dá para ver melhor como funcionam esses encaixes. Aqui eu coloquei também a terça para dar para ver o chafuz. E é basicamente o que eu mostrei embaixo ali. Então dá para deixar esse espaço aqui para quando o CD encontrar. Essa é a peça que eu estava comentando antes. E aqui está mais ou menos o sentido das forças. Então essa empena aqui, ela vai acabar empurrando o pendural um pouco para cima. Então nesse ponto aqui vai sofrer compressão e nesse ponto aqui vai sofrer tração. Aqui embaixo é a mesma coisa. Nesse ponto aqui o pendural vai sofrer compressão e nesse ponto aqui ele vai sofrer tração. Ele vai ser esticado, vai trabalhar sob tração. A mesma coisa acontece com a linha. Olha só. Eu coloquei mais ou menos também o sentido das forças, né? Vai ser para a esquerda aqui e ali para a direita. E aqui também é interessante que as peças se encontrem em um único local. Mas está vendo que nesse ponto aqui, a linha com a empena se encontram aqui, enquanto o eixo do pilar com a viga e dessa peça aqui, o freixal, se encontram nessa parte aqui, pode ter 5 centímetros de distância entre o encontro da empena com a linha e o encontro do eixo da viga. Então dá para deixar uma distância aqui. Outra coisa muito importante, na hora que você vai montar o telhado, ele não fica encostado na laje. Tá vendo? Aqui eu peguei uma imagem para demonstrar melhor. Ele fica levantado, ele se apoia realmente na beirada do telhado, da cobertura. Claro que pode variar de acordo com o projeto, mas geralmente em laje treliçada, pré-moldada, é isso que acontece. Em laje maciça, a coisa fica um pouco diferente, mas geralmente o ideal é apoiar assim na beirada, então na via que está ali na parede externa do telhado. Aqui dá para ver melhor, olha, ele realmente fica levantado, tá vendo? Essa peça aqui geralmente é colocada para não deixar a linha afundar, mas acaba que, claro, vai passar um pouquinho de carga aqui da linha para a laje, vai ter um ponto ali de tensão. E aqui está um pouco errado o telhado, como vocês podem ver, olha. Essa peça diagonal aqui, teoricamente, ela tinha que estar embaixo da terça. Então teria que ser ou ali ou aqui, na verdade nos dois. Aqui não está. E quando isso acontece, a tendência é exatamente essa. Olha, eu peguei essa imagem para representar. Desse lado aqui a imagem está certa. A diagonal está exatamente embaixo aqui da terça. Mas do lado de cá já fica diferente. Então a tendência dessa madeira, olha, vou tirar isso aqui daqui. A terça vai empurrar a empena para baixo nesse ponto aqui. Já a diagonal vai empurrar a empena para cima nesse ponto aqui. Então a tendência da empena é essa daqui, olha. Ela vai ficar um pouquinho para cima em um lugar e um pouquinho para baixo em outro. Vai ficar dessa forma. Deixa eu pegar e colocar em cima. Claro que aqui eu exagerei um pouco para dar para ver. Mas a tendência da empena é essa. Ela vai abaixar onde está a terça e vai subir onde está a diagonal. E é exatamente por isso que não pode ficar em ponto diferente. Tem que encontrar no mesmo local para as forças meio que se anularem, né, entre aspas. Outro ponto também que eu não comentei ainda, mas essa linha, né, essa tesoura, para encontrar aqui com o frechal e com a viga que vai estar aqui em cima,
ela não pode simplesmente ficar apoiada. Então, geralmente, o que acontece nessa parte aqui, olha. Por exemplo, imagine que aqui tem uma viga, certo? Uma viga passando na parede aqui. A gente pega alguns ferrinhos, geralmente dois, e deixa chumbado já, na hora da concretagem, para fora. E esses ferrinhos que vão ficar presos aqui, tanto no frechal quanto na linha e na tesoura inteira. Isso vai segurar a tesoura para o telhado não ficar simplesmente apoiado, mas ficar preso em cima. É muito importante deixar isso, porque dependendo do local, se tiver muito vento, se tiver uma força diferente, pode acabar realmente levantando e movimentando o telhado, e não é o que você quer. Aqui também, olha, eu coloquei uma imagem que dá para ver o que acontece quando essas forças estão em locais diferentes. Aqui dá para ver, olha, o encontro aqui desse nó é nesse ponto. Já o apoio do telhado está aqui. Então ele se rompeu exatamente nesse ponto, que é onde está encontrando as forças. E olha o que acontece. Realmente racha a madeira inteira. Aqui a pessoa acabou colocando algumas escoras embaixo, para o telhado não ceder. Mas se tivesse ali um forro embaixo, claro, se você não tiver ouvido barulho, você não ia nem saber que isso tinha acontecido. E o telhado ia começar a entrar água, porque vai mudar aquela inclinação. E uma hora ia acabar se rompendo inteiro e ia realmente destruir a estrutura inteira. Outra coisa que dá para ver aqui também nessa parte, olha, é comum colocar um tijolinho na parte de fora, porque como o tijolinho maciço ele tem cerca de 5 centímetros, você apoia ele aqui, ainda sobra 10 centímetros aqui, se pegar uma viga de 15, né, para você apoiar essa parte aqui da peça. Então dá para fazer um acabamento aqui fora ainda com tijolo e na parte interna manter a tesoura apoiada ainda na viga. E tá vendo que nesse telhado aqui tem algumas peças, nesse sentido aqui, ó, em zigue-zague, elas servem justamente para uma tesoura não movimentar em relação à outra. Então essa tesoura aqui, com o movimento, ela pode acabar virando. Quando você coloca essas peças aqui, olha, a tesoura fica realmente travada. Então é muito bom colocar isso para evitar essa movimentação do telhado. Lembra que eu comentei que é interessante duplicar essa última ripa? Bom, claro que isso vai alterar também a inclinação, mas é porque assim, tem que ter esse transpasse entre uma telha e outra. Se não tivesse transpasse, a telha começa a vazar dentro, começa a entrar água aqui nesse ponto e começa a pingar aqui. É importante deixar esse espaço aqui para fora da telha, que é como se fosse esse transpasse que tem também entre uma telha e outra. Para a telha, a água, se estiver muito fraca a chuva, ela pode acabar voltando aqui, olha, pingando nessa parte de cá. Ainda mais se estiver ventando. Então tem que deixar esse espaço aqui, ainda mais se eu colocar a calha nessa região, tá bom? Agora, lá de cá, olha, em vez de colocar a ripa dupla, dá para você colocar uma testeira também e apoiar a telha em cima dela, para evitar colocar a ripa. Vai variar do acabamento que você quer no telhado, certo? Então, para dar prosseguimento aqui nas cenas que eu separei, vamos para a próxima. É comum em telhado grande essas peças precisarem de emendas, porque geralmente é vendido a cada 2 metros. Então, essa peça aqui, para fazer a empena, a linha, vai ter 2, 4, 6, 8 metros. Pode variar de acordo com o local que você vai comprar, pode ter 2,5, 3, 3,5, mas geralmente é vendido dessa forma. Esse telhado aqui, olha, ele tem 10 metros de vão, certo? 10 metros. Então aqui ia precisar fazer uma emenda. Aqui eu peguei então uma peça de 6 e outra de 4. E para fazer essa emenda aqui, tem vários tipos de emenda que podem ser feitos. Eu separei alguns principais. Então tem a emenda simples, como o nome fala, é a mais básica que tem. Você simplesmente corta na diagonal ali uma peça e encaixa na outra e depois parafusa aqui, ou prega, né? Para ficar presa. Só que aqui ela fica muito solta, é como se tivesse uma mão desse jeito. Se soltar, olha, ela fica muito solta, ainda mais se a madeira estiver meio verde, começar a empenar. Não recomendo. O ideal é fazer a chamada emenda mão de amigo. É muito comum fazer essa emenda na carpintaria e eu separei dois jeitos aqui de fazer ela. Então tem essa forma aqui, olha, que esse encontro no meio acaba que trava uma peça na outra. E tem esse outro de baixo que trava tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então imagine, enquanto um é assim, o outro é como se fosse assim. Então a emenda fica muito mais forte, mas claro, também é mais complexa de ser feita. E tanto nesse caso quanto no de cima, o melhor é colocar dois parafusos ou pregos aqui. Então vai realmente ficar preso uma peça na outra. E pode variar também de acordo com o projeto o local ideal para fazer essa emenda, que eu coloquei só para representar. Eu acho que é muito interessante também fazer a emenda dessa forma, porque quando você faz assim, e faz aqui, prega a madeira aqui, tá vendo que sobra muito pouco da madeira nessa parte de cá? Aqui, aqui. Então fica um pouco frágil, ainda mais se tiver alguma rachadura, ou se você começar a pregar a madeira ali e começar a causar algumas trincas nela. Isso aqui pode ficar meio solto e acabar soltando. E aí esse prego, esse parafuso que tiver nessa região, ele vai acabar ficando ali à toa, porque a madeira vai ter separado em duas aqui. Agora, dessa forma aqui, quando você coloca o parafuso, sobra muito mais área de madeira.
Então eu acho mais interessante. Agora falando um pouquinho sobre a medida das peças, claro, tudo pode variar de acordo com a região. A medida da peça mais convencional é 5 por 10, 5 por 15 ou 5 por 20. Mas em alguns lugares pode ser que varie. Pode, por exemplo, pode ser 6 por 16, 6 por 20, 7 por 21. Vai variar bastante. Essa medida da peça, que é a maior peça do telhado, é usada para fazer a linha, contrafechal, empena, pena, pendural e até a diagonal. Algumas pessoas usam a medida um pouco menor para fazer a diagonal. Isso vai variar. Essas são as maiores peças do telhado. Mas geralmente o telhado é composto por três tipos de peça diferentes, que é a peça que a gente chama de peça mesmo, que tem essa medida aí, e tem também a peça do caibro, que é um pouco menor, e a da ripa, que é a menor peça que tem no telhado. E é recomendável que o encaixe seja exato com recorte, né, como eu mostrei aqui em cima. Agora vamos para a próxima cena, que dá para ver melhor aqui isso que eu comentei. Então pode ser que tenha sim algumas peças de 15 por 6, de 5 por 12, enfim, vai variar bastante. Agora falando sobre o caibro, pode ter caibro de 4 por 5, 5 por 5, 5 por 6, 5 por 7,5, enfim. Varia de acordo com o lugar que você vai comprar. E obviamente, quanto maior a seção do caibro, mais resistência ele vai ter. Então maior o vão ele vai suportar. E a distância máxima entre um caibro e outro tem que ser de no máximo 50 centímetros. Porque se passar de 50 centímetros, a ripa que vai estar apoiada neles começa a ceder. Então vai começar a criar uma barriga ali embaixo. E a depender do projeto, não é necessário colocar aquelas terças para apoiar os caibros em cima. E claro, se for bruto ou aparelhado, a medida vai variar. Eu vou comentar sobre isso mais à frente. Aqui, olha, eu separei para vocês verem. É um telhado que vai ter 3 metros aqui de vão, certo? Imagina que tem uma laje aqui embaixo e o telhado vai ficar em cima dela, aqui está a parede. E aqui vai ser o beiral da laje. Quando esse telhado aqui é no máximo 1,70 m, dá para você pegar um caibro um pouco mais grosso aqui e fazer ele direto, sem as terças. Então, tá vendo? Não vai ter nenhuma tesoura aqui. Ele vai ser como se fosse a empena da tesoura e as cipas vão ficar apoiadas direto em cima dele. Aqui eu coloquei a distância máxima também que pode ter entre um caibro e outro, que é 50 centímetros, porque se passar disso, a ripa começa a ceder aqui no meio, olha. E fazendo isso, o telhado vai ficar uma ondinha. E outra coisa, se você fizer um vão aqui maior do que 1,70 no máximo, 1,5 assim, o caibro também vai começar a ceder. Então ele vai ficar assim, olha. Vai ficar parecendo um telhado chinês em alguns pontos. E quando você faz isso com o telhado, ele vai ficar com uma inclinação maior nessa parte de cima e menor na parte de baixo. Então pode ser que entre água também nessa região. Então é interessante não passar desse vão aqui, certo? Bom, continuando, aqui tem as medidas separadas aqui, né, do caibro, pode ser 6 por 7,5, que eu recomendo para fazer com um vão maior, e 5 por 6, que geralmente é a medida mais convencional. Agora a ripa, tem ripa e ripão. A ripa geralmente tem 1,5 de altura por 5 de largura e o ripão vai variar, pode ser 2,5, 3 por 5 também. E a galga, que é a distância entre as ripas, ela vai ser calculada depois que você comprar as telhas. Por quê? Porque a telha vai variar bastante de cada fornecedor. Depois que você tiver a telha em mão, você vai medir certinho o quanto que ela precisa ter de espaço entre uma e outra para fazer o encaixe das peças. E se você fizer o madeiramento do telhado antes de chegar à telha, pode dar variação e vai ter que refazer o telhado inteiro porque não vai encaixar. Outra coisa, essa ripa precisa ser instalada primeiro de cima para baixo. Ao contrário da telha, que é de baixo para cima, a ripa tem que ser instalada da cumieira para o beiral. Então aqui, olha, tá vendo? Essa aqui é a galga, à medida que vai ficar a telha aqui em cima. E a ripa vai começar a ser colocada dessa parte de cá e ir descendo até chegar aqui. E essas ripas têm que ser colocadas de cima para baixo, porque elas precisam encaixar aqui em cima. Para a telha encaixar, deixa eu ir para a próxima cena aqui. A telha vai encaixar aqui nela, olha. E aqui em cima vai ficar a cumieira. E aqui no meio vai encher de massa, claro. Se essa peça ficar mais para baixo, a telha, em vez de ficar nesse local, ela ficaria aqui, ó. Não faz nem sentido, né? Vai ficar um vão ali à toa. Então tem que ser colocada de cima para baixo para dar certinho nessa parte aqui. Se você começa do beiral lá, 50 centímetros, vai subindo, essa última peça aqui pode ficar em um local diferente. E aqui dá para ver certinho onde fica o encaixe, olha. Então essa parte aqui da telha, ela apoia no beiral e vai descendo apoiando uma na outra, certo? Beiral não, seria a ripa no caso, né? E aqui para finalizar essa parte das medidas das peças, eu vou finalizar com a ripa. Então, como eu comentei com vocês, o ripão vai ter a medida um pouco maior, porque ele consegue também superar um vão um pouco maior.
Então esse 50 centímetros entre caibro pode ser um pouco maior, vai variar também. E ele geralmente é 5 por 2,5 e a ripa 1,5 por 5. Agora, na próxima aula, eu vou continuar para vocês aqui falando sobre a qualidade das madeiras, o jeito como elas devem ser cortadas, separadas, para não acontecer de envergar, para não acontecer de madeira verde ser usada. E vou explicar um pouquinho mais sobre os acabamentos. O vídeo já está grande, eu queria fazer tudo em um só, mas já está muito grande. E para não ficar muito massivo, eu vou separar em 2 ou 3 partes. Na última parte eu vou mostrar certinho como funciona o telhado aqui na prática, que tá todas as peças já ali em cima. E é isso, pessoal. Eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. E me sigam no Instagram também, que tem bastante conteúdo sobre isso, mateuscastro.arc. Beleza? E até a próxima.